Então, sejam muito bem-vindas à nossa reunião, à nossa mentoria Mulher Segura. Esse encontro tem como intuito eu ajudar vocês pessoalmente, ter um momento de uma troca mais íntima com quem de fato está assim se dedicando a essa jornada, se dedicando a esse momento. Então é um prazer poder estar com vocês aqui agora mais pertinho. Vocês assistiram minhas aulas e às vezes fica uma coisa tão distante, né? A professora lá e eu aqui. Então o intuito dessa mentoria é de fato trazer essa aproximação com vocês e eu ajudar vocês também na jornada, tá? Então, fiz uma pergunta aqui, né, para vocês e agora eu já vou lendo aqui as respostas. Que bom que uma menina me falou aqui, que bom que eu estou te conhecendo. Fico muito feliz também de ter essa oportunidade de conhecer vocês também, tá? Foi um acordar, a Lua falou, um despertar, um acordar. Eu amo essa palavra, gente, porque de fato, quando a gente está presa, né, nos nossos medos, nas nossas ansiedades, na nossa insegurança, a gente de fato fica dormindo. Quem é que tem essa sensação de que às vezes a gente vai passando dias e dias naquele piloto automático, dormindo e acordando, e aí quando vê, pum, a vida passou, a vida tá passando e a gente não se olha, e às vezes a gente entra num processo de tristeza, de desânimo, de depressão e a gente não sabe nem por que que entrou. Quando vai ver, é porque você estava ali só empurrando a sua vida. Então, o intuito dessas aulas foi realmente isso. Você, de fato, ó, despertar e entender que você é a principal pessoa da sua vida. Você é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Então, meninas, esse é o intuito do nosso encontro, né? Mais um despertar, mais um acordar, como diz a Lua. E agora, gente, eu quero abrir para vocês mesmos, para vocês compartilharem um pouco, né, do que vocês estão vivendo, qual que é o maior desafio de vocês, de acordo com tudo isso, né, que a gente construiu aqui. O intuito desse nosso encontro, da mentoria, desse encontro de mentoria e também dessa semana que a gente viveu, é de fato despertar a autoestima e a autoconfiança. Por quê, meninas? Se a gente não se ama, tudo na nossa vida começa a ficar aquém do que a gente realmente merece viver. Se você não se ama, você não se cuida. Se você não se ama, você deixa o desejo das pessoas falarem mais alto do que os seus próprios desejos. Se você não se ama, você não consegue cobrar pelo seu valor. Você fica dando desconto, às vezes, sem a cliente nem pedir, não é? Quem trabalha aí com atendimento. Você não consegue se posicionar, você não consegue mostrar seu valor. Enfim, gente, se você não se ama, tudo trava na sua vida. Quem aí já percebeu isso? Quem aí já percebeu isso? Me conta aqui nas mensagens. Porque amor próprio é a base de tudo. Então agora eu quero escutar vocês com sinceridade, tá? Aqui a gente tá num ambiente intimista, num ambiente mais acolhedor, então ninguém vai julgar ninguém, não é mesmo? Eu quero que a gente seja sinceras umas com as outras. Coloca aqui nessa mensagem, no chat, de 0 a 10, o quanto que você tem se amado. 10, aquela autoestima assim, lá no topo, autoestima de milhões. E zero, zero mesmo. Então, de 0 a 10, como é que tá a autoestima? Me manda aí no chat pra eu perceber como é que vocês estão. Com sinceridade, tá, meninas? Não vem me enganar, não, que eu tô de olho em vocês. Quero escutar vocês aqui agora enquanto eu estou bebendo uma aguinha. Porque, gente, quando eu comecei a minha jornada, lá atrás, eu poderia dizer assim, que a minha autoestima tava em 3. Vou falar 3 porque, assim, eu nunca estive num processo, né, de totalmente me odiar. Mas, gente, eu não vi o meu valor. A Elaine falou aí 5. Tá naquela coisa assim, na média, né? Você percebe ali o seu valor, mas você sabe que pode melhorar, né? Eu não via o meu valor, gente, e eu não conseguia cobrar pelo meu valor. Eu não conseguia me posicionar com as pessoas. Eu não conseguia falar. Eu ia falar, tipo assim, eu sabia que eu tinha que me expressar, só que na hora de falar, a minha língua até embolava. Era um negócio tão engraçado. A minha língua até embolava. Por quê?
Porque eu queria falar, eu sabia o que eu queria falar, mas na hora que eu ia falar, eu não conseguia. E depois eu fui entender, eu achava que era até um problema, assim, às vezes um problema com a fala, com alguma coisa assim, e não, era baixa autoestima, gente. Na hora que eu ia falar, tinha uma voz interior que falava assim: as pessoas vão te julgar, as pessoas vão. Ele não vai aceitar isso que você vai falar, ele vai brigar com você, ele vai. Aí, antes de eu falar, eu já travava. Ó, tem gente que tá com dois, tem gente que tá com sete. Sete, mas estou trabalhando para melhorar. Isso, muito bem. Então, vocês estão aqui para isso, né? Para trabalhar para melhorar isso da autoestima. Mas quem aí já se identificou com isso também? De às vezes assim, você sabe o que que você quer falar, mas na hora de falar você não fala. Você sabe que você não pode aceitar tal situação, quando você menos vê, você tá aceitando. Quem aí já viveu isso? Ou vive, né, atualmente? Ó, a Lorena comentou, eu sinto isso. E eu, gente, não entendi. Eu não sei se vocês perceberam lá nas aulas, né? Quem assistiu às aulas, eu falei muito sobre código interno. Esse é o segredo. Esse é o segredo de tudo, gente. Quem aí entendeu o que são os códigos internos? Quando você entende o que são códigos internos, você entende por que que você quer mudar. Você sabe o que você precisa fazer, mas chega na hora você não faz. Chega na hora tem um negócio que te trava, tem um negócio que te puxa e você não consegue. Vocês entenderam o que são os códigos internos? Por quê, meninas? Isso é o segredo da mudança. Enquanto eu não entendi que a minha mente ela estava programada para reagir às circunstâncias, eu ficava achando que o problema estava em mim. O problema estava em mim. Então, eu já vou começar aqui com vocês direto ao ponto. Eu nem me apresentei ainda direito, nem por quê? Porque meu foco aqui de fato é ajudar vocês. Então, eu já vou mandar assim, o primeiro conceito, que foi o conceito que transformou a minha vida. Às vezes pode ser algo difícil para vocês entenderem agora, porque assim, eu custei a entender isso também. Porque é um conceito mais da neurociência, é um conceito mais do funcionamento do seu cérebro, mas é o conceito que transforma vidas, que é o seguinte: a sua mente, ela foi programada para agir da forma como você age hoje em dia. Então percebe os seus comportamentos hoje. Quem aí tiver com papelzinho, caneta, eu falei em todas as aulas, né, da especialização. Ande com papel e caneta. Ande com papel e caneta. Por quê? Porque sempre que eu falo alguma coisa aqui, eu gosto que vocês anotem para vocês refletirem também. Então, quem tiver já pode aproveitar e fazer algumas anotações, uns pontos aí. Mas eu quero trazer então o conceito do código interno que foi que transformou minha vida, e eu quero que você pense, o que hoje, qual comportamento que você tem hoje, que é um comportamento que você sabe que você não pode fazer. Você sabe que está te trazendo perdas. Você sabe que não é algo bom para você, para sua vida em si, mas você vai lá e faz. Por exemplo, você sabe que você tem que falar não para aquela pessoa e você não consegue. Você sabe que você tem que se cuidar mais, cuidar da sua autoestima. Às vezes, né, fazer uma atividade física, ter um tempo ali de autocuidado para você cuidar de você e você não faz. Você sabe que você não pode gritar, brigar e entrar no conflito, mas você vai lá e entra. Quem aqui quer compartilhar um comportamento? Vamos escolher um para a gente trabalhar hoje? Mas, lógico, quando a gente entra na jornada, a gente trabalha todos os comportamentos disfuncionais. Mas vamos escolher hoje para a gente trabalhar um, tá? Para a gente começar. E depois a gente vai trabalhando os outros. Então, escolhe uma coisa. Pensa aí. Quando vocês tiverem pensado, manda aqui no chat assim, ok, ok, já pensei já. E se você não sabe um comportamento, um defeito seu, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Você tem que entrar na jornada mesmo. Porque todos nós temos defeitos, todos nós fazemos comportamentos disfuncionais. Isso aí é do ser humano. Cada um está vivendo um processo de evolução. Se você não sabe o que que você precisa melhorar, é só você perguntar a uma pessoa que convive com você.
Ela vai te falar. Ela vai te falar. Ela vai falar assim: já sei, é isso aqui ó, que você precisa mudar. Ok, ok, muito bem pensado, né? Um comportamento que vocês precisam mudar. Tá. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você me fale com sinceridade. Você vai falar aí no seu pensamento, mas eu tô aqui me conectando com a sua energia. É, por que que você tem esse comportamento? Você já parou pra pensar? Por que que você age desse jeito? De onde que veio esse comportamento? De onde que veio essa atitude? Quem aqui já parou pra pensar nisso? Porque, gente, muitas vezes na minha vida eu tinha comportamentos disfuncionais, são esses comportamentos que a gente sabe que não pode fazer e vai lá e faz. E eu achava que eles eram eu. Eu achava que eu era assim. Eu falava assim, não, isso aí é porque eu sou assim. Aquela síndrome da Gabriela. Quem aí já escutou essa síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A gente acha que a gente é 100% aquilo que a gente está. Mas isso é uma mentira, tá? Você foi programada para agir dessa forma. Você aprendeu a se comportar assim. E esse é o primeiro ponto para você conseguir mudar. Porque enquanto você acha que você é assim, você não muda. Quando eu falo assim, eu sou ansiosa, o eu sou, ele diz algo que é uma característica minha, inerente a mim, sempre vou ser assim, não é? Eu sou assim. Então, tipo, não tô disposta a mudar, eu sou assim, não é mesmo, meninas? Mas e quando eu falo assim, eu estou assim? Então, olha só, eu estou ansiosa hoje. Ah, por quê? Porque eu vou fazer uma apresentação no meu trabalho, porque eu vou tirar carteira, Então, ó, o estou é um espaço transitório. Tem início, meio e fim. Certo, meninas? E é diferente do eu sou. Quem aqui entendeu a diferença? Me fala se faz sentido. O eu sou, a diferença do eu sou e do eu estou. Então, esse comportamento que você colocou aí disfuncional, eu quero que você pare de olhar para ele como o eu sou. Ah, eu sou isso aí que você colocou. Esse negocinho aí que você colocou, esse comportamento. Ah, eu sou assim. Não, você não é assim. Você está assim. E se você está assim, tem como a gente mudar. Tem como a gente mudar. Por quê? Porque você vai entender que você aprendeu isso. E da mesma forma que você aprendeu, tem como você desaprender. Tem como você desaprender. Quando você fala eu sou, não tem como você desaprender. Então, quem aqui agora me fala assim com verdade que realmente quer mudar isso? Quem aqui quer desaprender? Me manda aqui no chat. Eu quero desaprender. Eu aprendi a ser assim, mas eu quero desaprender. Eu ainda não sei como, eu ainda não sei de que jeito, mas a única certeza que eu tenho é que eu quero desaprender isso. Porque isso não está me fazendo bem. Isso não me faz bem. Esse é o primeiro passo para a mudança. Esse é o primeiro passo. E eu sei que às vezes fica até uma vozinha aí na sua cabeça falando assim: ai, mas eu sou assim a vida inteira. Ai, mas não tem como mudar, não, porque as pessoas ao meu redor não deixam eu ser diferente. Ah, mas começa as justificativas. Não veio, gente? Fala a verdade, se não veio aí algumas justificativas. Me fala se não veio. Eu sei que veio. Porque eu tô na linha de frente junto com vocês. Eu tô vivendo a minha jornada, então eu sei tudo que vocês sentem, gente. Eu sei tudo que vocês sentem. Por quê? Porque eu tô vivendo exatamente essa jornada. Há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, eu tava tão presa em tanta coisa. E eu sei que às vezes as pessoas, os meus mentores, falavam comigo assim, Lohane, mas esse comportamento aqui, ele não é você. Você aprendeu a ser assim. Você não é tímida. Você não é tímida.
Você é influente, você é comunicadora, você está tímida. Por quê? Você está travada, você está com medo das críticas, você está com medo da opinião dos outros. Você não é tímida, não. E eu ficava assim, gente, mas eu a vida inteira travada? Não, eu sou assim. Eu temava, eu falava assim, não, eu sou assim. Quem aqui se vê assim muitas vezes? Não, isso aqui não tem como mudar, não. Eu sou assim. E, gente, tem como mudar, tá? Tem como mudar, mas existe um código secreto para que você consiga mudar. E é isso que muitas vezes, muitos coaches de internet, muitas pessoas de internet não te falam. E às vezes é por isso que você tenta mudar e não consegue. As pessoas só falam assim: você tem que ser mais produtiva. Acorda às 5 horas da manhã, faz isso, faz aquilo. E você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Tá, muitas vezes a gente sabe que a gente tem que fazer, mas na hora de fazer não dá. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que sabe o que precisa fazer. Se eu te perguntar assim, o que que você precisa fazer para mudar na sua vida? Às vezes você sabe o que você precisa fazer. Só que o problema não tá em saber, tá em fazer, não é? E foi aí que eu vivi esse caminho de volta e fui entender, tá, eu, eu já sei. Antes eu nem sabia. Antes eu nem sabia o que, que eu precisava fazer para eu conseguir me amar, para eu conseguir me posicionar, para eu conseguir cobrar o meu valor, para eu conseguir ganhar mais, para eu conseguir ficar mais bonita. Eu nem sabia. Eu nem me valorizava. Eu nem me valorizava. Aí depois eu comecei a saber. Aí eu vi, gente, então tá, então eu preciso cuidar de mim, então eu preciso cuidar da minha saúde, então eu preciso estudar, então eu preciso me valorizar, me tornar uma mulher de valor para que as pessoas percebam o meu valor e queiram investir em mim, investir no meu trabalho. Tá, entendi. E na hora de fazer? Na hora de fazer, eu não fazia. E aí isso começou a me frustrar mais ainda. Quem aqui se vê nesse ciclo de frustração? Me conta aqui no chat. Você sabe o que precisa fazer, chega na hora, não faz. Gente, é pior do que não saber. É pior do que não saber. Eu lembro que quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, eu pensava assim, gente, eu era mais feliz antes, cega. Cega, eu era mais feliz. Por quê? Porque quando você vê, dói. Dói porque você sabe que você pode mais. Você sabe que você pode ir além e não consegue. Dói muito. Quando você tá cega, você vive ali ó, no mundo ó, da ilusão. Vou iludida. Quando você começa a enxergar Jesus, misericórdia, aí você fala assim: meu Deus, eu sei e não faço. Igual a Lu falou que ou faz muito em um dia e no outro não faz nada. É essa ondulação do processo. Esse alto e baixo, não é? Então, todas nós aqui estamos no mesmo barco, tá, meninas? Só que agora que vai entrar o conceito que foi a solução para esses problemas, que foi entender o código interno, que foi o que eu falei tanto nas aulas. Se você chegou aqui nessa aula, vai lá e volta, maratona as 5 aulas, põe no 2x, eu ponho minhas aulas tudo no 2x, põe no 2x, põe no 1x e ó, mete pau nessas aulas, assistindo elas, porque lá eu explico, né, sobre essa questão do código interno também. E aí, o que que acontece? Código interno são as suas programações mentais. O nosso cérebro, gente, é uma máquina. Não é só um órgão, não. É uma máquina que ela é programada para agir e reagir de acordo com as experiências que vive. Então, uma criança que viveu em um lar com muito incentivo, com muito amor, com muito carinho, ela cria programações positivas sobre ela, sobre o mundo, sobre as pessoas. Uma criança que vive em um lar disfuncional, o cérebro dela começa a ficar programado para o problema. Ela começa a desenvolver medos, pânico, ansiedade, tensão, baixa autoestima. Por quê?
Porque ela não tem ali segurança, amor e validação. E o nosso cérebro, gente, ele é programado principalmente, primordialmente, do 0 aos 12 anos. Então, até os 12 anos, a gente não desenvolveu o nosso senso crítico para falar assim, não quero, não, isso que você tá falando é mentira, isso aí eu não aceito. Não. Tanto que a gente fala que aquela fase da rebeldia, na verdade, eu não, eu agora que eu entendo tudo isso, eu não acho que é rebeldia do jovem ali dos 12, 13 anos. Eu acredito que é o senso crítico se desenvolvendo. Aquela jovem, aquele jovem, ele está começando a interpretar o mundo e decidir o que que ele acredita e o que que ele não acredita. E isso é lindo, porque ele está começando a criar a sua própria identidade. Só que os adultos controladores, nós, né, controladores, a gente quer que continue falando assim, sim, senhor, aham, sim, senhor. Não é assim? Aí quando começa a fugir, a gente perde o controle e fala assim, a rebelde. Então a gente viveu essa fase, gente, e o jeito que a gente viveu essa fase impacta diretamente a nossa vida hoje. Então, se hoje você tem esse comportamento aí que você colocou, que a gente está trabalhando ele hoje em específico, quem chegou agora, a gente escolheu um comportamento ruim, negativo, disfuncional que você tem na sua vida para a gente trabalhar ele hoje, certo? Então, pega aí esse problema. E eu quero que agora você tire um momentinho para você refletir. Reflete com sinceridade. Eu fiz aquela pergunta lá atrás, vocês lembram? Você já se perguntou de onde vem? De onde vem esse problema? Por que que você age dessa forma? E agora, fazendo essa introdução que eu fiz para vocês, falando da infância, da vida ali atrás, né, que a gente viveu, das nossas programações, começa a fazer essa ligação. Tá, será que esse problema meu de hoje tem relação com o meu passado? Tem relação com alguma experiência que eu vivi lá atrás? Que eu vi, ouvi e senti? Porque esse problema seu atual, provavelmente, tá? Provavelmente, eu trabalho com isso todos os dias há anos. 10 anos que eu tô na jornada do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Os nossos problemas atuais, eles têm forte ligação com a forma como a gente viveu, as experiências que a gente viveu lá no nosso passado, principalmente do 0 aos 12 anos. Porque foi onde a gente viveu as experiências que a gente não tinha senso crítico para discernir. Tudo ali entrava como verdade. E aí, gente? Acendeu algumas luzinhas aí? Vamos ir com calma, porque esse conteúdo é profundo. E tem gente que já tem essa base, já tem esse certo conhecimento, e tem gente que é a primeira vez que está escutando isso, né? Primeira vez que está começando a se desassociar dos problemas e pensar assim: peraí, será que eu sou assim mesmo? Ou será que eu estou assim devido a algum trauma que eu vivi lá atrás? Devido a um aprendizado que eu tive lá atrás? Devido o que me ensinaram sobre como é a vida, sobre quem eu sou? Me conta aqui no chat se está fazendo sentido para você. Pode falar a verdade, tá? Não, Lohane, isso aí não fez sentido, não entendi. Ou, nossa, tá fazendo sentido, tá virando chaves aqui na minha mente. Me conta. Porque, gente, quando eu comecei a entender isso, foi um verdadeiro despertar para mim. Doeu muito reconhecer e lembrar de tudo que eu vivi com a minha mãe, com meu pai, na escola. Doeu, sabe? Porque às vezes a gente coloca um tapete em cima disso tudo e fala assim: ah, isso aí passou, passou e acabou. Mas não passou, não passou. Quando eu vi que eu não conseguia falar, por todas as vezes que eu fui calada lá atrás, quando eu vi que eu não conseguia me posicionar, porque eu não era vista, quando eu vi que eu não conseguia confiar nas pessoas, porque o ambiente que eu vivi era de desconfiança o tempo inteiro. Quando eu vi que eu tive que desenvolver uma postura de guerreira, de provedora, de masculina,
porque eu não tive essa postura vindo do meu pai, doeu demais. Só que me libertou, porque eu entendi que tudo isso que eu carregava e acreditava que era eu, não era. E aí eu comecei o processo de tirar. Tirar aquilo que eu aprendi que eu não quero mais levar pra frente. A Lorena falou que tá fazendo sentido e dói muito, dói, mas é uma dor que liberta. Porque você continuar achando que você é assim, você vai continuar tendo os mesmos resultados pro resto da sua vida. Não tem como você ter resultado diferente na sua vida agindo da mesma forma. Como que você vai ter resultado diferente tendo os mesmos comportamentos? Ah, eu quero colher banana, mas eu vou plantar maçã, porque eu aprendi a plantar maçã. Eu aprendi a plantar maçã, então eu vou plantar maçã, mas eu queria tanta banana. Então você vai ter que aprender a plantar banana. Faz sentido, gente, essa analogia? A gente quer colher frutos diferentes, mas a gente quer plantar a mesma coisa. Não vai dar. Não vai dar. A gente vai ter que viver esse processo que é o que eu falei com vocês, que foi a chave da mudança da minha vida, porque eu queria só aprender coisas novas. Então eu queria só colher a banana. Então eu queria, não, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Mas eu entendi que não dá para eu querer colher a banana, não dá para eu querer resultado diferente se primeiro eu não desaprender aquilo que eu aprendi de negativo, que me limitou. Então, a chave, assim, mestra, é o desaprender primeiro. É por isso que você tenta mudar e não consegue. É por isso que você tenta fazer as coisas e você não faz. Porque você ainda não desaprendeu os conceitos que você aprendeu. Você tem que primeiro se desconectar emocionalmente dos códigos internos negativos que você recebeu da sua família, dos cuidadores, das experiências que você viveu lá atrás, que fizeram você ser quem você é hoje, para que aí sim você consiga construir uma nova vida. Outra analogia, não tem como, você finge que a sua vida é uma mochila. Às vezes você quer só colocar coisas novas dentro da mochila. Então eu faço novos cursos, eu aprendo novos conceitos, eu faço uma consultoria de imagem, eu compro novas roupas. Mas não adianta você ficar colocando um tanto de coisa na mochila, sendo que a sua mochila já tá cheia de lixo. Sua mochila tá cheia de lixo emocional. Tá com traumas, bloqueios. Você aprendeu que você não era boa o suficiente, recebeu muita crítica, recebeu muita invalidação. A sua mochila tá cheia de lixo. Primeiro você tem que limpar o lixo da mochila, para aí depois você colocar coisas novas. Aí a sua mochila vai te levar para o cenário de vida que você busca. Faz sentido e dói as meninas falando aqui. Enquanto a gente duvida do nosso potencial, existem pessoas com medo dele. Exatamente. Porque você já tá lá cheia de brilho, você tá cheia de brilho, as pessoas às vezes veem você. Quantas vezes, gente, que eu escutava as pessoas falavam comigo assim, Lohane, você tem muito potencial. E quanto mais as pessoas falavam isso, mais raiva eu tinha. Porque eu não via. E eu achava que as pessoas estavam falando por. Como é que é, gente? Aquela palavra que a gente fala? Por simpatia? É outra palavra. Por obrigação, assim, a pessoa falava assim, ah. É, você tem muito potencial. Eu achava assim, entendeu? É, ou que era deboche, né? Igual a Lu falou aqui. Ah, deve estar debochando. Não, é porque às vezes as pessoas já te veem com o olhar sem a dor. Por quê? Porque você se vê com óculos da sua dor. Você se enxerga com o óculos das suas dores. Então, por isso que às vezes você não consegue ver o seu potencial igual as pessoas veem. Porque as pessoas, elas não sabem o que você passou. Elas estão vendo, às vezes, a realidade ali, né? Que é quem você é. O jeito que você fala, o jeito que você faz. Só que você não consegue ver. Por quê? Você está com óculos das suas dores. E você se vê da forma como as pessoas te viram e te julgaram lá
atrás, você se vê assim. E aí não adianta você tentar agir diferente. Se dentro de você, que existe um conceito que eu expliquei também lá nas aulas, que se chama autoimagem. Autoimagem é diferente de autoestima. Autoimagem é a forma como você se enxerga. Quem aqui já viu alguns casos de pessoas que, por exemplo, vivem um processo de emagrecimento muito rápido e a mente não acompanha o emagrecimento e a pessoa continua se vendo como gorda? Você fala com a pessoa assim, aqui, você tá magra? Você emagreceu, você tá magra. E a pessoa, ela jura, ela se vê como gorda. Gente, eu já atendi Miss de uma cidade vizinha que é a minha. Miss, na hora que ela chegou, eu olhei assim pra ela, eu tô assim, nu! Acho que eu nunca vi de perto uma mulher tão bonita na minha vida. Linda, linda. Ela sentou aqui na minha frente, aqui na minha sala. Ela veio presencialmente. Baixa autoestima. Eu tô assim, não, não. Tô acreditando. Como que uma Miss maravilhosa, uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida, tem baixa autoestima? Ela não se via. Por quê? Olha a situação que aconteceu com ela. Lá atrás, quando ela era pequena, ela sempre foi muito bonita. E aí, as meninas tentavam diminuir ela. Falavam coisas, detalhes, tipo assim: ah, você tem uma pinta. Ah, você tem isso. Pra quê? Pra tentar diminuir ela, porque ela sempre foi bonita. Tentavam falar assim: é, só tem beleza, né? Consegue as coisas porque tem beleza. Chamava ela de burra. Olha que situação, gente. Então ela não conseguia se ver, ela não conseguia se ver bonita. Porque lá atrás, quando ela era pequena, a mente dela foi construída para ela se ver como feia. Olha isso. E aí, o que que a gente teve que fazer? A gente teve que viver todo o processo de ressignificação. Para ela entender isso, que as pessoas falavam isso dela, mas é justamente por causa do contrário. Porque ela era bonita e as pessoas queriam diminuir. E aí, no processo de desconexão emocional, que a gente faz a regressão de memórias, isso tudo eu faço com vocês lá no curso, né? No Código da Mulher Segura, que depois eu comento com vocês, se vocês quiserem saber. Ela relembrou as memórias. E aí ela conseguiu ver que as crianças faziam isso com ela, porque ela era bonita. Só depois do processo, gente. Ela chegou que ela tinha uns 25 anos. Ela viveu 25 anos acreditando que ela era feia. E todo mundo ainda julgava ela, porque falava assim: como que você se vê como feia? Isso aí é charme, isso aí é drama, isso aí é isso e aquilo. E não era. Não era. Não era drama. É verdade. Era verdade. Ela se via como feia. Então eu quero te fazer uma pergunta. Será que você hoje está se vendo como você realmente é? Será que você está enxergando quem você realmente é? Ou você está se vendo pelo olhar das críticas, das dores, dos bloqueios que você viveu lá atrás? Ó, a Elaine falando aqui, está falando muito comigo. Me sinto tão frustrada, pois muitas pessoas me veem e me falam: Elaine, nossa, eu te vejo tão grande, mas eu mesma não consigo ver. É exatamente isso, Elaine. Pela sua foto aqui, eu vejo essa energia, viu? Você tem uma energia de força, dá pra ver. Só que não adianta se você lá atrás, a sua mente foi concebida para você se ver pequena. Você tem que enxergar e entender o que que foi, que é esse processo de desaprender. E pode ser tantas coisas, gente. Às vezes tem coisas óbvias, que é tipo assim, uma crítica, uma invalidação, um bullying. E tem coisas que não são óbvias, não são tão óbvias assim. Tem horas que o excesso de carinho pode fazer mal, que o excesso de proteção pode fazer mal. Então, assim, gente, tudo depende da forma como você interpretou as experiências que você viveu. Mas uma coisa eu posso te garantir: se você não enxerga o seu potencial, é porque tem alguma interpretação aí que precisa ser mudada. Porque você tem.
Você só não tá conseguindo ver. E aí é o nosso papel aqui, né? Dessa jornada. O papel dessa jornada é eu conduzir vocês para vocês enxergarem como a mente de vocês foi programada. Vocês vão absorver os aprendizados positivos, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem aprendizado positivo. Todo mundo aprendeu coisas boas com as pessoas que a gente conviveu, mas tem os aprendizados negativos. Porque as pessoas que a gente conviveu também tinham suas dores, também tinham suas feridas, também tinham seus machucados. Pode ser que eles te entregaram o melhor que eles podiam, mas ainda assim não foi suficiente. Por quê? Porque tinha machucado envolvido ali e que te feriu também. Vocês já escutaram aquela frase, gente? Todo ferido fere, todo machucado machuca? É exatamente isso. As pessoas que te feriram lá atrás não necessariamente são pessoas ruins, não necessariamente é uma maldade. Mas como que a pessoa vai te entregar amor se ela não recebeu amor? Como que ela vai te entregar cuidado se ela não recebeu cuidado? Então, é esses dois caminhos que a gente percorre aqui. Claro que aqui eu tô passando por cima, né? Pra vocês entenderem o contexto geral. Mas para curar tudo isso é jornada. Igual o Código da Mulher Segura são 6 meses de jornada. Eu não vou te prometer nada rápido, fácil, prático. Igual as pessoas falam, ah, rápido, fácil, prático. Não é, não é. Se alguém te fala que reprogramar sua mente é rápido, fácil e prático, essa pessoa tá mentindo pra você, tá? Você mudar 20, 30, 40 anos de comportamento não vai ser rápido, fácil e prático. Mas é possível. E eu sou a prova viva disso. Quem me segue lá no meu Instagram, vou até deixar meu arroba aqui pra vocês me seguirem, quem ainda não me segue. Lá nos destaques eu conto um pouco da minha história, mostro algumas fotos antigas, vocês não vão acreditar, gente. Sério mesmo. É uma mudança gigante. Por quê? Jornada, processo. Então a gente vai viver isso daqui, tá? Vocês precisam. O que que eu quero que vocês percebam aqui nessa aula, que eu acredito que assim, nessa mentoria, né, que já vai fazer muita diferença na vida de vocês. Primeiro, vocês entenderem que vocês não são o que vocês têm sido. Vocês não são assim. Vocês estão assim. Vocês estão assim. E se você está, você pode mudar. Até aqui, ficou claro? Manda aqui, entendi. Ok. Pra eu ver que vocês estão entendendo. E vocês entenderam que esse caminho de mudança, a primeira fase é o desaprender? É de fato você reprogramar sua mente? Quem aqui entendeu isso, manda ok. E é essa jornada que a gente vai viver aqui, tá? Mas aí a gente realmente tem que ir aprofundando isso com o tempo. Aprofundando isso com o tempo. Porque é um despertar. Igual a Lu falou, né, no começo aqui da nossa reunião. Eu estou acordando, eu estou despertando. É um despertar. Não adianta aqui também eu trazer tudo de uma vez, que senão a cabeça de vocês vai fundir. Deixa eu ver aqui o que que a Elaine falou. Gente, eu tô de olho aqui nos comentários, tá? Comenta aqui, né, as experiências de vocês, que eu posso usar as experiências de vocês aqui pra gente dar exemplos, tá? Que o conceito básico da aula eu trouxe para vocês. É esse despertar para entender que você não é o que você tem sido e para você mudar existe um caminho, que é o desaprender os códigos internos e a partir daí é a nossa jornada. A Elaine falou: Eu tinha um sentimento de que não sei descrever com a minha mãe. Ela super me protegeu de não deixar eu viver quase nada. Hoje já consigo ver sobre isso. Ela me deu o melhor que ela tinha. Tento fazer isso com meu filho, dar o melhor pra ele e deixar ele viver as fases dele sem super proteger. Exatamente, Elaine. Uma coisa que você falou aqui que foi assim fantástico, que é o quê? Todos nós aprendemos muita coisa e que se a gente não vive essa jornada de cura emocional, a gente vai repetir. Provavelmente os comportamentos disfuncionais que você recebeu do seu pai, da sua mãe, eles aprenderam com seus avós, que aprenderam com os bisavós,
E o normal, 90% das pessoas estão presas na repetição. Esse é o normal. Só que o que que acontece? Existem pessoas que despertam. E eu acredito que são vocês que estão aqui. Vocês são uma das pessoas que despertaram. Por quê? Porque vocês estão aqui buscando conhecimento. 99% das pessoas já tá lá no sabadão. Vocês estão aqui. Então vocês estão no processo de se despertar. Ou já despertaram ou estão no processo de despertar. Então, quando a gente vive esse processo de cura interior, é uma coisa que a gente está fazendo também para as nossas próximas gerações. É um ato de amor aos filhos de vocês, às gerações para frente. Uma coisa que eu trago muito nas minhas orações, eu sempre falo, Senhor, que eu quebre todos os padrões que eu consegui quebrar para as gerações para frente. Que eu consiga, que em mim quebre, por exemplo, na minha família, quebre ciclos de traição, quebre ciclos de alcoolismo, quebre ciclos de escassez, de endividamento. Gente, juro, nas minhas orações eu peço a Deus, em mim vai que, aliás, eu afirmo, em mim acabou dívida, escassez, traição, vícios, acabou. Tudo isso que a minha criança presenciou lá atrás, os meus filhos não vão presenciar. Eu decreto isso. Então, olha a força disso, né, gente? A gente quebrar. Não só pra gente, não só pra minha vida. A minha vida hoje, gente, é 1000 vezes melhor do que 100% da minha família. Eu tive que até que afastar por isso. Tá? Ter uma distância de segurança, né? Devido a tudo que eu vivi. Mas eu tenho certeza que os meus filhos terão outro berço. E não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, gente. Dinheiro é um plus. É sobre eles se sentirem seguros, eles se sentirem amados, eles se sentirem protegidos por mim. E isso vai gerar essa segurança, essa autoconfiança neles. Então, se vocês estão aqui, às vezes a gente não consegue ter tanta força de viver um processo pela gente, justamente pela baixa autoestima. Mas viva pelos filhos de vocês. Faça isso pelo seu filho, faça isso pelo seu sobrinho, faça isso pelas gerações que virão através de você. Seja a mulher que quebra ciclos. Seja a mulher que quebra ciclos. Viva a sua jornada. Vai doer. Vai doer quebrar, vai doer, você vai se ver repetindo, são altos e baixos, mas quebra. Pra mim, esse é o maior sentido da vida. É a gente deixar o mundo melhor do que quando a gente entrou. Faz sentido? Mas voltando aqui nessa questão da Elaine, né, que ela falou dessa super proteção. Gente, essa super proteção. Lembra que eu até falei com vocês, na hora. E é tão engraçado, gente, como eu tô há muitos anos, né, no desenvolvimento pessoal, não tem como a gente não fazer leitura, sabe? Facial da expressão. E na hora que a Elaine, se vocês voltarem na reunião, vocês vão perceber, na hora que a Elaine falou, eu falei assim, olha, pode ser por comportamentos negativos que você viveu, ou até mesmo comportamentos positivos. Porque na hora que eu vi a sua foto, eu senti isso, que na verdade você, não é que você teve muitos traumas, bloqueios, assim, nossa senhora, ela passou um abandono, ela foi nesse sentido. Não, eu senti que você teve muito, né? Só que o excesso de controle ali, ele faz com que a gente perca a nossa autonomia. Às vezes a nossa mãe, ela tá querendo nos ajudar. Ela vira e fala assim, não, pode deixar que eu faça pra você, pode deixar que eu faça pra você, pode deixar que eu te ajudo, pode deixar que eu faça. Só que quando ela tá fazendo isso, ela não tá entendendo que ela tá te diminuindo. Porque você tá perdendo sua autonomia. E às vezes é por isso, Elaine, que você se frustra, porque as pessoas veem o seu potencial, só que você não se sente preparada, porque na hora de agir, sempre teve uma pessoa que foi lá e resolveu, foi lá e fez, foi lá e protegeu, foi lá e te abafou. Só que foi no melhor dos bons sentidos da coisa, né? Foi na boa intenção ali. Só que fez. Faz sentido? Então a gente precisa viver essa jornada para entender que, peraí, eu posso encontrar força em mim, agora que eu sou adulta.
Eu não preciso esperar que minha mãe, que meu pai vire e faça pra mim e resolva. Não, eu tenho essa autoconfiança. Eu vou desenvolver essa autoconfiança para que eu tenha coragem de decidir por mim. E aí você retoma o protagonismo da sua vida. Faz sentido? Mas sem desprogramar a mente, gente, não tem jeito, tá? E essa desprogramação emocional é o processo de quem vai viver o Código da Mulher Segura, que são dessas milhares de mulheres que eu atendo todos os dias. E você aprende, né, a reprogramar sua mente, a reconstruir os seus pensamentos. Ah, Lohane, mas como é que eu faço isso? Vou explicar para vocês, tá? Não sei se hoje ainda, mas eu vou explicar. Mas na jornada é o passo a passo. É só você seguir o passo a passo, são 6 passos. Você segue o passo a passo e você faz o processo de reprogramação dos seus códigos internos. Deixa eu ver aqui a Thalita. Minha trajetória é parecida com a sua. Gente, por isso que eu gosto de grupo. Ai, gente, eu amo essa questão aqui do grupo. Uma vai ajudando a outra, as histórias é parecida. E, gente, vocês já perceberam que homens sempre têm os momentos deles? É o futebol, é o jogo, é isso, é aquilo. Mulher não tem. E isso faz tanta falta, sabe? Você tem um momento aqui pra você compartilhar. Uma pessoa fala uma coisa que te cura ali, que te ajuda aqui. Gente, isso é tão valioso, sabe? E só que as mulheres, elas não valorizam isso, elas valorizam fazer pelo outro. Gente, foram muitas mulheres convidadas para estar presentes aqui hoje, né? E vocês estão. Então, assim, vocês já deram um passo que a maioria não dão. Então, já honra a vida de vocês aqui. E digo, não foge da jornada, não se sabote. Não se sabote, você já deu o primeiro passo. Então, você merece viver uma vida mais plena com você mesmo. Mas voltando. Uma vez minha mãe me disse que eu não precisava estudar mais, que o ensino médio estava bom. Eu respondi, ok. Mas eu fui lá e consegui uma bolsa 100% sozinha. Tá vendo, gente? Como é que tudo é padrão? Repara pra você ver na família. Todo mundo tem mais ou menos a mesma vida. É o mesmo salário, é mais ou menos a mesma profissão, é o mesmo teto. Então, se você veio de uma escassez, provavelmente você está programada para essa escassez. Só que você vai ter que se desprogramar, mas enquanto você acreditar que você é igual a todos ali, que você é assim que você é, assim que você é limitada, você não vai romper. Porque a corrente é forte, gente, a corrente é forte. A corrente é forte, ela te puxa. Ela te puxa. Igual eu te falei, eu não tô falando aqui de teoria, não, tá? Eu tô falando do que eu vivi na prática. Foi o meu processo de quebrar as correntes com o meu passado para eu conseguir acessar o meu poder. E todas nós temos o nosso poder. Por quê? Nós somos filhas de Deus. Se alguém que não acredita em Deus, mas acredita em alguma força no universo, enfim, nós temos o poder de criação dentro da gente. Vocês já pensaram que a gente gera vidas? A sabedoria vem da mulher. Todos nós temos um poder imenso dentro da gente. Só que é como se ele ficasse lá dentro, igual aquela concha com a pérola. Enquanto a gente não tirar a casca, que são esses aprendizados negativos, esses bloqueios que a gente recebeu, a gente não vai acessar a nossa pérola. Esse é o segredo da mudança. É o desaprender, é o limpar, é o ressignificar antes de querer desenvolver novos hábitos, antes de querer viver uma nova vida. A Lorena falou aqui, na minha família tem muita escassez. Eu falo também esse decreto, mas eu falava para Deus, como o Senhor vai ser quebrado? Eu serei a primeira da minha família a quebrar tudo isso. Glória a Deus, amém. E vai ser, será. Então, só que o como é o que você vai viver aqui nessa jornada. E às vezes, gente, a gente quer mudança, mas a gente quer que a mudança caia do além, não vai vir. Às vezes a gente fala assim, eu queria tanto emagrecer, mas você continua comendo fast food, não faz academia, não... Vai emagrecer? Vai emagrecer, gente? Não vai. Então existe uma palavra que eu quero... Digita aqui no chat essa palavra, que essa palavra é uma palavra, assim, fundamental, que se chama coerência. Digita aqui no chat, pra você gravar essa palavra, coerência. Coerência. O que que é coerência?
É você fazer de forma alinhada. É o que eu falei, não adianta você plantar maçã e querer colher banana. Tem que ter coerência entre os seus desejos com as suas atitudes. Lohane, eu quero ganhar mais. Tá. De que forma? Ah, não sei, é só um desejo aqui no meu sonho, no meu coração. Não vai ganhar. Coerência é a palavra. E precisa ter coerência entre as suas atitudes e os seus desejos. Senão não vinga. Senão não vinga, não muda. Então, gente, tá fazendo sentido tudo isso aqui que eu tô trazendo aqui pra vocês? Tá agregando na vida de vocês? Me conta aqui. Porque eu sei que não é uma mentoria de você sair assim, ha, 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 delícia! Vocês vão sair pensando, né? Deu uma sacudida, deu aquela, eita, eita. Então, existe esse problema que é o meu momento atual. Existem essas coisas que eu não quero, mas eu vivo. Só que eu entendi que essas coisas têm uma origem lá no meu passado. E eu entendi que existe, tem como desaprender. Só que agora? Ixi, agora tá nas suas mãos. Mas tem um caminho. Tem um caminho, tem uma estrutura. Eu falo que, gente, o processo aqui, né, da mentoria, do Código da Mulher Segura, é como se fosse um GPS. Eu vou te levar de onde você está para onde você quer chegar. Então, é um GPS, é um caminho, é uma jornada que já é validada, que já é difundida a nível Brasil, que tem muitas pessoas que fazem, que vivem essa jornada. E não só comigo, não. Outros terapeutas, outros mentores, muita gente já despertou para isso, mas ainda poucas comparadas com quem não despertou. Mas enfim, só que a caminhada, pegar o carro, ligar e andar é com você. É com você. E você tem que estar disposta, entendeu? Tem que estar disposta a caminhar. E o começo já é aqui. Você já vivendo esse despertar, já clareando a sua mente, já de fato começando aí a ver a vida de uma outra forma. Só que quando você entrar na jornada do Código da Mulher Segura, eu vou te passar durante 6 passos e você vai ali se desconstruindo primeiro para depois se reconstruir. E aí você dá o salto. Então, eu te prometo que a sua vida será completamente transformada. Não, vou te ensinar o caminho para você dar saltos. Então, por exemplo, quando eu comecei a minha jornada, eu dei o primeiro salto. Depois eu falei assim, não, agora é hora de avançar mais. Aí eu dei o segundo salto. E aí eu fui entendendo que a vida é o seguinte: toda hora que a gente quer evoluir, a gente vai ter que viver uma jornada. Só que eu vou te ensinar aqui a base da jornada. E aí, toda vez que você precisar dar um salto, é só você olhar para dentro, rodar o protocolo, que você vai descobrir ali mais coisas que precisavam ser tratadas, mais feridas que precisavam ser curadas, e você vai dar o salto. Gente, é matemático. É matemático. Você roda o protocolo, se cura mais um pouco e dá um salto. Depois, Lohane, eu quero mais. Então você vai ter que se curar mais um pouco e dar mais um salto. Lohane, eu quero mais ainda. Se cura mais um pouco e dá mais um salto. Então, o resumo disso tudo é: a sua nova vida já está te esperando. Só que você vai ter que desaprender para depois aprender e caminhar rumo a essa vida. Até aqui, gente, fez sentido? Antes de eu passar o nosso exercício para a gente, né, concluir tudo isso aqui, e o espaço aqui para vocês conversar também tá aberto, tá, gente? Me fala aqui se até então fez sentido essa linha cronológica que a gente construiu aqui. Manda aqui, ok, 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 para eu me preparar para o exercício.
Ok, ok, ok. Muito bem. Então, bora trazer um pouquinho de prática? Bora trazer um pouquinho de prática? E aí, quero deixar aqui também, gente, aberto para vocês o nosso grupo, né? Porque tem muitas meninas que já estão interessadas, né, no Código da Mulher Segura. Se você ainda não assistiu às aulas, pode ser que você ainda não viu, né, sobre o código. Mas tem muitas mulheres que já estão preparadas para segunda-feira já entrar com tudo, né, na nossa mentoria mais avançada, que é esse processo do Código da Mulher Segura. Eu vou deixar aqui o link, porque o intuito aqui realmente não é ficar falando sobre o produto. Eu quero que vocês, de fato, é, tenha esse conteúdo no grupo, né? Aqui é um momento da gente trocar, da gente se conectar, de eu agregar na vida de vocês. Mas tem muitas informações sobre o código que eu quero passar para vocês. Então, eu vou deixar aqui no link, vou deixar aqui no chat. Peraí, deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Aqui, ó, minha equipe já mandou. Ótimo. Eles são super eficientes. Já mandaram aqui para vocês, né, o link do código, tá, da Mulher Segura. Então entra aqui no grupo, né, só para você ver ali sem compromisso, eu te explicar tudo sobre o processo, tá, do código completo. Então entra aqui, assiste, vê direitinho as informações que tá lá, que aí com essas informações você vai entender melhor sobre esse processo de desconectar, né, o código interno negativo. Mas aqui então eu vou passar um exercício e depois eu vou abrir aqui uns minutinhos para quem quiser abrir a câmera, compartilhar, falar, também vamos ter esse momento, tá? Então bora lá. Eu passei aqui para vocês, né, no início, para vocês pensarem um comportamento disfuncional que vocês não querem mais ter, né? Todas aqui pensaram num comportamento? Manda aqui o ok. Se todo mundo aqui já definiu uma coisa que não quer mais para a vida. Um comportamento, uma atitude, uma situação que você não quer mais viver na sua vida, que você já percebeu que não te faz bem, que não é bom, mas você ainda se sente presa ali naquilo e quando você vai fazer, você não consegue. Então, quem já pensou, manda aqui ok. E aí, se você tiver com um papelzinho, você escreva para você não esquecer, tá? Para você trabalhar em cima disso. Eu quero que você puxe aí uma seta e você escreva. Primeiro a gente vai fazer a consciência. De onde vem? De onde vem esse comportamento? De onde vem esse comportamento? E depois, eu quero que você faça a carta de despedida desse comportamento. Então, eu quero que você escreva, assim, com sinceridade, com clareza, o tanto que esse comportamento te faz mal, o tanto, os resultados negativos que você tem na sua vida com esse comportamento. E aí coloca tudo, gente, porque você tem que sentir vergonha, você tem que sentir repulsa desse comportamento. Eu quero que você escreva assim tudo, 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 todos os detalhes de tudo de ruim que esse comportamento traz para sua vida. E você vai entregar esse comportamento para o seu passado. Você vai escrever essa carta. E agora, com essa consciência de que você aprendeu isso, com alguma experiência de algum lugar, você vai entregar para o seu passado. Então, você vai pegar essa carta e você vai trazer essa intenção. Olha, você foi importante até aqui, porque foi um aprendizado que eu recebi, de acordo com essa e essa situação que eu vivi. As pessoas me trouxeram isso para minha vida e eu até hoje acreditei que isso era meu. Só que isso não me pertence mais. A partir de agora eu tenho consciência de que esse comportamento não me pertence, foi um aprendizado. E aí você vai rasgar, e você agora vai ter colocado na sua mente esse novo código. Ainda não é a cura. A cura é na jornada. Mas aqui já é a consciência. Você começou a se desconectar emocionalmente desse condicionamento que você aprendeu. Você começou a se deslocar disso. Isso não é mais seu. E você vai ver que isso já vai começar a fazer muita diferença no seu dia a dia. Na hora que você for fazer esse comportamento, a sua mente já vai começar a te alertar. Uai, mas isso não é seu. Uai, que eu sou mineira, tá? Isso não é seu. Isso aqui não é seu.
E quando você viver o processo do Código da Mulher Segura, que você se desconectar emocionalmente, vai ficar mais fácil. Porque aí você vai desligar esse gatilho no seu cérebro. E vai ficar mais fácil você não reagir. Mas vamos dar esse primeiro passo? Quem é que topa esse exercício? Ficou claro essa carta de desconexão, essa carta de despedida desse comportamento? Ficou claro? Quem é que tá pronta para se despedir desse comportamento? Comenta aqui, tô pronta. Tô pronta. Pronta, preparada, alinhada para isso. Muito bem, tô amando ver que vocês estão prontas. Bora pra cima, né, meninas? Então, essa é a tarefa. Eu sei que foi muito denso, né, tudo que eu trouxe aqui. Dói, mexe, sacode, mas o intuito aqui é esse, tá? Eu falo que eu não sou uma terapeuta de ficar ali só na fala, na escuta, não. Eu sou do movimento. Quem se conecta comigo vai entrar em movimento, te garanto. Então tem hora que tem que ter esse sacode, tem que ter esse levante, mas é pra você ir pra frente. Porque eu sei que a vida acontece no movimento, tá? Tá, lindas? Então vamos lá, vou abrir uns minutinhos aqui, tá? Antes da gente encerrar a nossa reunião. Pra quem quiser falar, é só levantar a mão ou mandar aqui no chat pra abrir a câmera. Tem alguém que quer abrir a câmera, falar um pouquinho sobre o momento, para eu poder te dar um auxílio personalizado? Ou quem não quiser abrir a câmera, mas quiser falar aqui no chat? Tem alguém que quer se abrir aqui nesse momento? Vamos ver se alguém quer. Ou ficou tudo claro? Deu para entender? Só com. Só não, né? Com tudo isso. Com tudo isso, simplesmente o código da sua vida foi desvendado aqui hoje, né? Isso não é pouca coisa, não, né? É muita. Então, me manda aqui no chat, então, que é porque ficou claro. Ficou claro. Ficou claro e eu tô pronta para um próximo nível. Ó, a Mayara levantou aqui. Vamos ver daqui a Mayara. Deixa eu abrir aqui seu microfone. Peraí. Tô te vendo. Dá um oi aqui para eu ver se já tá dando para ver. Oi, Oi, já tá te escutando sim. Oi, Mayara, tudo bem? Deixa eu tudo descarregar bem? o vídeo. Eu entrei há pouco, né? Porque eu tomo um remédio para dormir e acabo dormindo até demais. Bem. Mas em relação a esse comportamento, eu posso fazer de mais de um comportamento que eu sinto que trava, né, a minha vida, que tá travando a minha vida hoje, sabe? Uhum. Porque eu não vi o início assim, mas Sim. comentando, né? Em função de depressão e ansiedade, que desde 2022 eu tô lutando, assim, Uhum. eu sinto que muitas coisas vêm me travando, até em função de perder, assim, de me reconhecer, sabe? Sim. De me ter me perdido nesse caminho, assim, da Maiara que eu era antes disso e Uhum. da Maiara que eu me tornei hoje, assim. Uhum. Então eu vejo que muita coisa tá travando a minha vida, sabe? Eu comecei a perceber, uh, em função de não conseguir trabalhar, que antes eu sempre fui muito ativa, de trabalhar, de correr atrás, sabe? E eu sinto que hoje, tipo, eu tô acomodada, Sim. sabe? Eu não consigo, eu exercia uma profissão que desde 2011 e em 2023 do nada simplesmente me deu vontade de parar porque eu não conseguia mais trabalhar. Sim. E hoje, se abrir portas, como já abriu portas para mim voltar a trabalhar, ganhar um salário relativamente muito melhor do que eu ganhava na época, Uhum. eu simplesmente disse que não. E aí depois, assim, quando eu comecei a, sabe, agora começando a ver tudo que está acontecendo, eu fico pensando, meu Deus,
Aonde que foi que eu me perdi tanto em não aceitar trabalhar e querer ficar como eu estou Sim, ficando, sabe? sim, De não me permitir de novo, de não me de não querer voltar a ativa novamente, né? E isso me machuca muito às vezes. Bah, me machuca de uma maneira porque eu fico pensando que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo da minha vida? Por que a minha vida tá assim? Aonde foi que, né, que eu me perdi? Aonde foi que eu entrei nesse estado de sofrência, de, sabe, de tanta coisa. Então eu posso fazer, seria legal, seria bom de fazer essa tarefa com mais de um. sim. Bom, Mayara, deixa eu só dar uma introdução, né, de acordo com tudo isso que você falou. Esse processo de depressão, de você entrar num processo de sofrimento muito grande, é um processo, no resumo de tudo, de perda de sentido da vida. Então, Uhum, houve alguma situação, ou o acúmulo das situações, que culminou em uma situação que foi o ponto ali, que te fez perder o sentido da vida. E quando a gente perde esse senso, a gente perde a nossa identidade. Afinal, quando você entende o seu valor e sabe a importância da sua vida, você tem sentido. Você vê sentido nas coisas, você vê sentido no trabalho, você vê sentido em você se arrumar, você vê sentido em você se cuidar, porque você está no centro da sua vida. Quando você perde esse sentido, você se perde também nisso. E realmente a gente começa a entrar no processo de autossabotagem. Então, tudo aquilo que for para ganhar, tudo aquilo que for para melhorar, tudo aquilo que for para evoluir, você se sabota e se joga para trás, porque você não se sente merecedora de ir além, de ir para frente, de ir para a luta. Então, o que que precisa se entender também no seu caso? É o seguinte: o que foi que fez com que eu perdesse o sentido da vida? Foi uma coisa? Foi o acúmulo das coisas? Esse é o primeiro passo. E depois, tá? Você se desconectar disso, que foi o processo de desconexão, que eu não sei se você pegou no início, né? Que você falou que você chegou depois. É você se desconectar dessa situação. Por quê? Aconteceu algo, mas a sua vida é a coisa mais importante que existe, maior do que todas as coisas. Então pode ter acontecido a pior coisa na sua vida. Você é maior do que essa coisa. Então recuperar esse poder é o que vai te fazer de novo você encontrar, reencontrar o sentido para sua vida, criar uma visão de futuro e começar passo por passo, dia após dia, a ir se encontrando novamente. Entende? Então, é um processo de cura emocional, mas que tem que ter a consciência de entender, tá? O que que foi? É igual essa frase que você mesma falou. Onde foi que eu me perdi, né? Você tem uhum. que ter essa consciência para você não ir para esse lugar de novo. Então, onde foi que eu me perdi? Entender isso. Através do processo de cura emocional, você vai entender, você vai chegar nessa raiz. Tem algo, tem algo. Sim, E depois você vai se reencontrar com você mesma, entender o seu poder, a sua vida. E quando você entende o seu poder, independente do que te aconteça, você não cai. Porque você vê que a sua vida é mais importante do que qualquer desafio que acontecer nela. E aí você para de se sabotar. Mas é uma jornada. Fez sentido pra você essa jornada? sim, sim, sim. É isso. E você tá fazendo algum apoio psicológico, fez terapia, ou você viveu esse processo sozinho? Na verdade, agora eu tô nesse processo sozinha, né? Uhum, Eu fiz muito tempo acompanhamento com psicólogo. E uhum. aí, aqui na cidade onde eu moro, eles têm pelo posto, né? Só Ah, que saiu psicólogo, psiquiatra, saiu tudo. E aí uhum, eu fiquei sem acompanhamento, eu tô quase 1 ano sem acompanhamento geral, assim, né? Só uhum, tomando os remédios e fazendo. Que nem eu digo assim, eu tô me medicando, na verdade, só com o sim. que ele já tinha me dado antigamente, né? Só Uhum, renovando receitas, assim. Aí agora esse mês, agora voltou a psiquiatra, daí eu volto para as consultas novamente. E aí agora eu quero voltar também, quero ver se já tem a psicóloga também para mim poder voltar na fazer terapia, fazer o acompanhamento de novo, né?
sim. Porque é muito difícil sozinha, assim, é muito complicado, né? É. Tu tem apoio, né? Eu tenho apoio, um outro tipo de apoio, mas não é o apoio que realmente a gente precisa, né? No início, assim, para tu. Porque um ano, quase bem dizer, sem acompanhamento, tu te É perde muito. novamente, né? Não tem uma. E a questão, o diferencial, né, de você entrar numa jornada assim é que terapia, gente, não é dispensável para esse processo. Então, assim, você quer fazer terapia com psicólogo, continua. Bom demais você ter esse momento, né, de fala, de escuta, maravilhoso. Só que essa jornada que a gente vai viver aqui, ela vai te colocar em movimento. Porque Uhum, muitas vezes a gente fica num limbo ali de fala, fala e não age. Então, não muda. uhum. A maioria, assim, de coisas de consultas e psicólogas, assim, que eu já fiz, é só fala. Eu fico E é irritada porque. importante, né? Um complementa o outro, igual a colega colocou aqui, um complementa o outro. Você precisa ter esse momento de fala, é importante, e entrar em movimento também. Também. É, porque só falar, só falar, só falar, tu não vai fazer, né? Tu não tem um movimento. Eu converso com a minha amiga, que é onde eu trabalho, que ela é esteticista, e ela fala muito que a psicóloga dela, ela faz ela se movimentar, sabe? Uhum. Ela tem essa coisa, tem que fazer Aí, tal coisa e tem que me fazer até tal dia, isso. sabe? Bota assim, tipo, uns limites, mas que nem ela diz, não adianta também te colocar limite, tu ficar ansiosa, porque eu tenho É, muito disso. é. Mas muito minha cabeça, assim, né? Se eu quero fazer alguma coisa, Uhum. eu fico me cobrando até eu conseguir fazer. E se eu não consigo fazer, eu Uhum. fico ansiosa. Uhum. Aí me bate aquela ansiedade porque eu não tô conseguindo fazer. Eu não Uhum. tô conseguindo. Tipo assim, eu sinto que o meu corpo, a minha cabeça, assim, os meus pensamentos, eles estão sempre a Uhum. milhão. Só que o meu corpo, ele não responde a esse monte de coisa que eu penso, sabe? Eu tenho que fazer tal coisa. Mas o meu corpo, ele fica, mas tá tão bom aqui do jeito que tu tá. Uhum. E aí é a hora, isso aqui, gente, eu tenho certeza que muita gente está se identificando, que a gente tem que refletir, tá bom? Tá confortável? Ou é o costume, né? Então é Uhum, aquela questão, a gente acostuma a ficar parado, mas tá bom. Será que tá bom? Não tá bom, né? Você não ter resultado, a sua vida não andar, a sua vida não caminhar, não tá bom, não tá uhum. bom. Só que a gente acostuma, né? É, E é mais fácil, você tem que lidar ali com menos coisa. Mas, gente, nós estamos aqui num processo de evolução. Para você entender, pra você perceber na sua vida. Às vezes você vira e fala assim: Nossa, gente, minha vida estava tão tranquila e agora veio um caos. Mas por quê? Quando a vida está parada, se você não busca evoluir, o caos precisa vir para você evoluir. Então hoje, quando a minha vida nesse momento, ela está tranquila, eu estou buscando evolução da mesma forma. Por quê? Porque eu sei que se eu não buscar, eu vou entrar numa zona de conforto. E nessa uhum. zona de conforto, eu vou cair. Por E quê? a, Porque a vida é assim, e a cabeça, sei lá, o corpo, ele nota tudo isso, né? tudo, tudo. Tudo isso. Ah, tu tá tranquila, tu tá numa zona de conforto, então eu vou te deixar na zona de conforto. E tu fica na zona de conforto. O que que eu precisei fazer hoje? Eu sou da área da saúde, né? Sim, Formada na área da saúde. sim. Mas aí, como eu te falei, eu simplesmente do nada não quis mais trabalhar e fui para a área da beleza. É uma área que eu também gosto, que eu também Ótimo. aprendi a gostar. O que que eu fiz? Eu falei com essa minha amiga e hoje eu estou trabalhando lá com ela de secretária dela, ajudando ela a organizar as coisas dela. Que foi onde eu achei uma maneira de eu dar o primeiro passo para mim sair da zona de conforto de ficar em casa, Sim, né? sim. Então, hoje o que que eu sinto? Que é um passo ao menos Isso. Muito eu bem. já consegui dar e que isso não me deixou ansiosa, não me deixou mal por eu estar fazendo, sabe? Perfeito isso que você falou. E é aquela questão, gente. Lá nos meus stories eu sempre coloco isso. Mais um tijolinho. Quando eu tô fazendo É, academia, quando eu tô fazendo um novo hábito. Por quê?
Porque não é para você entrar no processo de, eu já tenho que resolver tudo, eu já tenho que fazer tudo, e não, não, não. Tem que ser hiperprodutiva, durma enquanto eles trabalham, ó, trabalha enquanto eles dormem, né? Essa coisa que a rede social vende, né, dessa alta performance. Não, isso aí não é sustentável. A gente entra num processo que faz, depois não quer fazer nada. Uhum. Então o negócio é a construção. Coloca um tijolo na sua obra por dia, mas coloca um tijolo, mas coloca. Que aí você vai ver que a casa ela vai se Se erguendo. erguer. É. Então, muito bem que você fez isso, né? Foi o seu passo. Então, é isso, é o caminhar, é você já começar a caminhar. Então, você conseguiu assistir às 5 aulas? Consegui assistir duas, eu quero terminar de assistir. Ótimo, que lá também já tem exercícios para você fazer junto com esse exercício, né, dessa daqui. E depois entra lá no grupo de interessados que você vai entender essa jornada, que assim, para você que tá com essa consciência, né, de que tô na hora de andar, tô na hora de Uhum. caminhar, esse processo vai ser o ideal para você, junto com os outros tratamentos que você já tá fazendo também, Tá. tá? Então, ótimo, Mayara, muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Um beijo. Beijo. Meninas, quem mais? Quem mais quer compartilhar? Quem mais quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Tem mais alguém? Alguém quer mandar aqui no chat? Deixa eu ver aqui o chat. O celular, o celular descarregou e eu nem vi, tá igual a minha vida. Ai, Lua, tá vendo? Até o seu celular tá descarregando, minha filha. Vamos pôr pra carregar, né? Vamos pôr pra carregar, vamos pôr as energias pra cima. Ai, ai. Ficou bem claro, sim. Ótimo. Não consegui assistir às aulas que foram passadas. Gente, vou deixar, tá, as aulas para vocês aí esse final de semana, para vocês maratonarem. Igual eu falei, assiste, coloca lá no 2x para assistir mais rápido, mas assiste, entende? Porque tem muitos conceitos ali muito relevantes para vocês já aplicarem na vida de vocês. E vocês vão ver que quando vocês mudam, o mundo começa a te ver de uma forma diferente. Aconteceu uma situação, gente, que eu vou, só pra gente fechar aqui então, que eu vou gravar um vídeo pra postar no meu Instagram sobre isso. Eu tava no supermercado, e sabe quando entra aqueles meninos, tipo assim, aqueles meninos ali de uns 12, 13 anos, arrastando chinelo, sabe? Aquela gritaria, aquela confusão ali da juventude. Eles entraram nessa bagunça. E aí, não sei se um tropeçou no chinelo do outro, o que que aconteceu? Aí ele já virou e falou um tanto de palavrão com o outro. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vou nem falar aqui, porque palavrão é muito feio. Aí, eu só. Gente, juro por Deus, eu só fiz assim, ó. Eu olhei assim pra trás. Ele olhou assim pra mim, eu não falei nada. Ele virou pra mim e falou assim: Moça, desculpa, viu? Eu não queria ter falado isso perto de você, não. Desculpa. Assim, ó, desculpa. Aí eu tô assim: Não, tá tudo bem. Eu fiquei pensando naquela atitude ali, gente. Eu não falei nada. O jeito que eu olhei pra ele, ele já viu que foi inadequado ter falado aquele tipo de palavra perto de mim. Algo em mim transmitiu isso pra ele. Na minha postura, no meu jeito, o jeito que eu olhei, o jeito que eu falei. Tá vendo? Quantas vezes, gente, lá atrás que eu tinha que gritar pra ser ouvida, e eu gritava, e eu achava que tinha que ser no berro, e eu era muito estressada, vocês não têm noção. Era um poço de estresse. E não conseguia nada de ninguém. Eu não conseguia que as pessoas me respeitassem, eu não conseguia que as pessoas me viam, me vissem, me enxergassem. Quando eu mudei a minha postura, meu jeito, eu trouxe mais calma, mais certeira. Um jeito de olhar, a minha energia, meu jeito de falar. Isso mudou completamente a forma como o mundo me vê. Aconteceu duas situações essa semana. Essa situação, que eu achei impressionante, porque assim, esses meninos assim não são, né, de ficar pedindo desculpa, né? Eles estão ali vivendo o processo deles, eles nem me conhecem, me pediram. E eu não falei nada. E segundo, a minha mãe, ela virou pra mim em algum momento e falou assim, não, eu nem vou falar minha opinião sobre isso, não, que eu acho que vai te incomodar. Vai, ela falou alguma coisa tipo assim, eu acho que isso eu não devo falar com você. E eu tô assim, ótimo. Por quê? Porque eu sei que seria uma crítica, uma questão desconfortável, e eu já coloquei o limite, eu já consegui colocar um limite que ela sabe o que que ela pode falar pra mim
E o que que ela vai falar, que às vezes seria uma coisa que ia me diminuir, ela não fala mais. E antigamente eu acharia ruim, eu ia falar assim, não, vai, fala a sua opinião. Hoje em dia eu só falei assim, beleza, você acha que não vai agregar, então tá tudo bem. E ficou tudo bem. E eu tô assim, gente, olha isso, né? Ela não teve coragem de falar aquilo que eu tenho certeza que ia me diminuir. Tenho certeza que ela ia fazer um comentário pra me diminuir. E ela não fez. Então, gente, tudo isso é posicionamento. Tá vendo que não é no xingo, não é na briga. Ela só falou assim: não, não vou te falar. Eu falei assim: beleza. Gente, continua normal. Antigamente poderia ter dado uma briga, uma confusão, um falatório. Normal. Então, olha, gente, que benção que é. Por isso que eu falo que o meu maior ganho no meu processo de desenvolvimento pessoal foi postura, foi posicionamento, foi autoconfiança, foi autoestima. Porque hoje o mundo me trata da forma como eu mereço. E eu não preciso brigar, xingar, não. Só através da minha postura, da minha energia, as pessoas sabem o que que elas me entregam e o que que não pode me entregar. Entendeu? Valioso isso, né? E é possível, tá? Então vamos deixar a Lua falar aqui, pra gente escutar ela aqui também. Bora lá, Lua? Pode abrir aqui seu vídeo? Muito bem, querida. Pode ativar seu som também. Gente, só um segundinho, que eu tô aqui com a minha benção. Ai, que Minha sobrinha lindo! veio buscar para conseguir atender vocês. Ele já tá começando a vida no desenvolvimento pessoal, gente. É ele Já ou ela? Qual ele que é o para assistir nome? todas as aulas. Qual que é o nome? Eu tô vendo só um pedacinho da cabeça. É a Ravi. Ai, que lindo! Fala, tia, eu assisti as 5 aulas, tia. Gente do céu, já vai ser uma criança diferente. Uma criança luz para esse mundo. Aqui, filha. Aí, pronto. Agora eu vou conseguir falar. Viu? Pode ficar à vontade, Lu. E até sobre isso, né, que eu queria falar. Você falou a respeito da sua mãe. Uhum. É assim, deixa eu até sentar aqui de volta no meu lugar. Eu sou adotada, né? E a minha mãe, ela me adotou quando ela já era idosa, mais de Uhum. 50 anos. Uhum. E aí, ela já tinha 7 filhos. Gente. 7. Só que assim, todos casados, com a sua vida já. Então, ela foi lá em Mato Grosso me buscar. Eu moro aqui no Espírito Santo. Sim. Ela foi. E aí, ela me pegou no hospital. Uhum. Então, assim, eu só fiquei 15 dias lá, o tempo de conseguir viajar, né, de um estado para o outro. E Sim. aí, depois ela me trouxe. E aí, ela sempre teve aquele cuidado extremo, Uhum. que assim, até hoje me atrapalha. Sim. E assim, eu tenho 24 anos, eu sou, né? Acho que eu sou a mais nova daqui do grupo. E aí, hoje, ela tem 80 anos. Sim, dá muita diferença. Eu tenho meu filho que fez 1 ano, dia 23 agora. Uhum. Moro na minha casa, tenho a minha vida. Uhum. Só que assim, antes, como eu saí do trabalho para poder, né, gestar, ser mãe e tudo mais, Uhum. eu sempre achei que eu tinha que dar conta de tudo. Então, além de cuidar do meu neném, da minha casa, eu cuidava ainda da casa da minha mãe, eu ainda cuidava dela, cuidava da minha tia, a cadariante, que morava com ela. E aí, minha mãe é uma pessoa assim, 220. Uhum. E ela só fala coisas negativas. Você chega perto dela, ela só fala em dor, ela quer falar mal dos outros, ela quer contar situações de outras pessoas. E eu sempre falo com ela, mãe, você sabe que eu não gosto de saber da vida dos outros. Não Uhum. gosto. Minha cabeça já é tão acelerada que não cabe mais informação de ninguém. Sim. Só as minhas informações já chegam. Uhum. E aí, eu tô fazendo outras mentorias também, né? Antes de eu entrar na imersão, eu faço a magia do glamour também com a Clara Jean. E tô fazendo agora um outro acompanhamento com uma doutora também que mexe com as coisas, né? Mentais. E aí depois eu vim te conhecer.
Uhum. Depois dessas 5 aulas, foi eu até que coloquei a palavra acordar, né? Sim, Tipo assim, você tá acordada para todo mundo, menos para você. sim. E aí eu parei e falei, caraca, eu acordava e eu nem acordava, a minha mente já ficava, caramba, eu preciso descer porque minha mãe quer ver o neném, porque Uhum. a minha mãe não vai fazer isso e aquilo sem mim, porque é isso, porque é aquilo. E eu não Uhum. fazia só pra ela, só pra ela, só pra ela. E depois eu fui começando a parar, falando, ó, mãe, agora eu só vou descer depois do almoço. Isso. Depois que eu fazer minha programação, hoje eu tô acordando mais cedo do que o meu neném, Uhum. porque eu preciso fazer minha meditação, eu Isso. preciso tomar meu café em paz, eu preciso tomar um banho para depois eu conseguir ser mãe. Uhum. Porque não dá para ser filha, ser a mãe e eu. Você eu que horas? Uhum. Então, assim, depois que eu comecei a cortar, assim, educadamente as coisas, hoje ela sabe que perto de mim ela precisa se conter da negatividade. Uhum. Sabe? Hoje em dia não, hoje em dia a gente senta, toma um café, já ri, já fala de coisas boas, mas isso teve que vir de uma postura minha, de 24 anos, para uma mulher que tem 80, gente, é muita diferença. É difícil? Entendeu? E assim, é sempre, como meus irmãos são mais velhos, sempre quando eu ia me posicionar, né, eu sempre fui cortada, tipo assim, Uhum. você não sabe de nada, você é inexperiente, você não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, eu sempre, né? Ai, nem vale a pena conversar com esse povo. Sim. Então aí eu converso com o meu espelho, né? Sempre, desde pequeno. Converso com o meu espelho e tudo que eu queria que alguém falasse pra mim, eu falava de volta, como se o espelho estivesse Ó, conversando comigo, legal. Legal desde, essa técnica. desde pequeno. Aham. Só que aí depois que eu comecei a ser mãe, a cuidar de muita gente, eu vi que nem no espelho eu tava olhando. Uhum. Gente, eu fazia isso quando eu era pequena. Agora eu não tô indo no espelho nem pra me ver, muito menos pra conversar. Uhum. Eu falei, não, não. Preciso voltar a me comunicar com o meu espelho. Porque Sim, foi ele que me resgatou. sim. Entendeu? Então, isso sobre postura, sobre se olhar com mais carinho, se a gente não fizer, meu bem, não Ninguém. é mãe, não é filho, não é pai, não é irmão, ninguém vai fazer. É. Ninguém. Super interessante, viu, o seu relato, Lua, e acredito que também muitas meninas se identificaram. Até a Joyce comentou que minha mãe também é muito, fala só coisas negativas, né? Então tem muita gente, igual eu tô falando com vocês, 90% das pessoas estão presas na massa, né? A massa é o quê? Jornal, é falar negativo, é falar mal dos outros, é esse processo. Então eu tenho uma técnica, não é uma técnica terapêutica, tá? É uma técnica inventada, inventada por mim, que é a seguinte, a técnica da vogal. Quando uma pessoa estiver falando uma coisa negativa pra você, não adianta você ficar tentando convencer a pessoa de que tá errado falar isso. Então você vai se posicionar, vai falar assim, olha, fulana, esse tipo de assunto não me agrada e tal, mas tem algumas pessoas que mesmo assim elas insistem, né? Tem pessoas que desconfiam e param, né? Glória a Deus pela vida dessas pessoas, mas tem pessoas que não desconfiam e elas vão continuar falando da mesma forma. Quando não der para você evitar estar perto dessa pessoa, não palestre em cima da pessoa. Tem muitas pessoas que às vezes começam o processo de desenvolvimento pessoal e começa a ser terapeuta das pessoas, né? E falar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que procurar ajuda. Gente, as pessoas se movimentam quando elas querem. Não adianta você ficar, você vai ficar se desgastando à toa. Então, uma técnica que eu utilizo é a técnica da vogal, que é o seguinte. É assim, a pessoa tá falando alguma coisa com você, você vai passar as 5 vogais, não tem a vogal? A, E, I, O, U. Então, você vai assim, a pessoa tá falando que é tanta coisa ruim, não é aquele assunto ruim. Aí você vai, é, I, O, U. É uma técnica simples, mas responde só com vogal, entendeu? Não entra no debate, não fala sobre isso. Ah, mas você deveria estar pensando assim. Ah, mas você não deveria estar falando assim. Nada, nada. Então, assim, é, e, ó, pronto. Encerra e sai, entendeu? Sai de cena. Alô, falando, os homens fazem isso sem saber. Pois é, os homens fazem isso.
Isso, sabe? É não entrar, não se envolver emocionalmente com aquele assunto, porque as pessoas estão presas ali naquilo ali, então você não tem que entrar em debate. Agora, quando a pessoa falar algo, né, que entra dentro do seu campo, você tem que se posicionar. E não é brigando, não é xingando, não é invalidando. É só falar assim, fulano, esse tipo de assunto não faz sentido pra mim. Eu entendo que você fala sobre isso, você gosta de falar sobre isso, mas pra mim não faz sentido. Não é diferente de você virar pra pessoa e falar assim, você é uma idiota de estar falando isso, mas que canseira. Mas você não tem mais nada que fazer, não? Então é tudo assim, pra pessoa, uma ofensa pra pessoa, né? Aí você tá ofendendo. Agora, quando você vira e se posiciona, tem um módulo lá no Código da Mulher Segura que eu ensino isso. As formas de você dizer não, as formas de você se posicionar sem ofender, é sempre jogando pra você. Então você vai falar assim, fulana, eu entendo, né, que faz sentido esse tipo de assunto pra você, mas pra mim não faz sentido. Então, vamos trocar de assunto quando a gente vai falando aqui sobre isso. Vamos aproveitar aqui o café, vamos aproveitar aqui o momento, né? Tem tanta coisa boa pra gente falar, mas eu entendo que é seu jeito, tá tudo certo, é só pra mim aqui que não faz sentido. Então, vocês entendem? São formas elegantes que você se posiciona, que você fala, mas que você não entra no campo da pessoa. E quando for uma pessoa que estivesse muito presa ali na Matrix, vamos dizer assim, né? É só vogal, entendeu? Fala a vogal, deixa entrar no ouvido e sair no outro e toca a sua vida, entendeu? Vai viver sua vida, não se gasta com isso, não. É entender que o outro dá aquilo que ele tem. Não adianta você querer insistir que a pessoa te entrega algo bom. Se ela não tem algo bom, ela não tem, como é que ela vai te dar? Então é melhor você se retirar, tá? Então hoje eu uso muito isso. Vocês gostaram, gente, da técnica da vogal? Quem aqui vai utilizar ela? Vocês vão lembrar de mim agora. Na hora que a pessoa estiver falando abobrinha, vocês vão começar assim. É. Fica só assim, tá? Só assim. Porque, né, saúde mental é importante, ter paz é importante. E, enfim, tudo isso, né, que a Lua falou, agregou muito, porque a gente vê, né, a forma como ela foi criada, ela tem ali uma gratidão muito grande com a mãe dela, porque a mãe dela foi lá, resgatou ela. Então, às vezes, a gente tem aquela gratidão com a pessoa e a gente acaba entregando a nossa vida para a pessoa. E não é bem assim, né? A pessoa te fez ali algo bom, você pode ser grata, mas você não precisa de jogar sua vida para a pessoa. Afinal, sua vida é sua. Então, você ajuda, você coopera, mas nunca se prejudicando. Até mesmo porque a pessoa que te ama, ela nem quer isso. Ela nem quer que você se prejudique. Então, tudo isso são coisas que a gente que tem que se organizar. Esse processo do Código da Mulher Segura é um processo de organização mental. Você tem que se organizar. Porque muitas vezes as pessoas, ela tá te exigindo e você pensa assim, é que a pessoa é sem noção, que a pessoa é chata. Não, é você que não se organizou. É você que não delimitou limites. Olha pra você ver a Lua. A Lua falou assim, aí eu comecei a falar que não com a mãe dela. Ok. Tá vendo como que é a gente que cria? Às vezes ela pensou assim no primeiro momento, nossa senhora, eu vou falar, ela vai ficar chateada que isso, que isso, que aquilo. E ela fluiu, pronto, se organizou. Então a gente precisa se organizar emocionalmente, espiritualmente, nossa rotina, nossos hábitos. É a gente que se organiza. E o mundo começa a responder pra gente de acordo com a nossa organização interna e externa. Faz sentido? A Lorena, vou usar essa técnica. Usa que funciona. A Mari, até porque as pessoas são o que elas são, né? E não temos controle sobre o outro. Exatamente. O controle que você tem é sobre você e já não é difícil. Eu fico pensando assim, gente, me controlar é a coisa mais difícil do mundo. E eu ainda querer controlar o outro, que não se controla, aí é loucura, né? Aí é loucura. Você cumprir as coisas que você tem pra sua vida já é difícil. Imagina você querer controlar o outro. É suicídio. É muita loucura. Então você se controla, você se posiciona, você se organiza. A partir dessa organização, aí sim as pessoas começam a te tratar e reagir de forma diferente. Porque tudo na vida, gente, é ação e reação. Se você quer mudar os resultados da sua vida, você tem que mudar suas ações. Lembra a palavra que eu falei aqui com vocês? Coerência. Coerência. A gente tem que ter coerência na nossa vida. Coerência entre as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Coerência.
Muito bem. E aí, tem mais alguém que quer compartilhar alguma coisa, que quer falar alguma coisa? Só levantar a mãozinha ou mandar aqui no chat. Deixa eu ver aqui se mais alguém quer falar alguma coisa. Bom, gente, vou deixar então, vou pedir minha equipe para deixar de novo aqui o link do grupo, tá? Entra no grupo, porque lá a gente vai ter uma conversa mais íntima. A gente vai conseguir, de fato, estruturar ali todas as dúvidas, né? Responder todas as dúvidas de você sobre o Código da Mulher Segura, que é esse método que vai te conduzir da insegurança à autoconfiança. Várias coisas que eu falei aqui, que às vezes vocês ficaram perguntando, pensando assim, né? Como? Mas como? Lá é o como, né? Como a gente de fato vai construir essa sua nova autoimagem. Você vai se ver de uma forma diferente. Você vai se ver como uma mulher próspera, produtiva e as pessoas vão te ver assim também, tá? E aí as pessoas te respondem de uma forma diferente, né? Então, gente, quero saber aqui, né, quem quer comentar sobre a aula. Vocês querem aqui um minutinho só abrir a câmera, só para a gente fazer uma fotinho, para incentivar as outras meninas a participarem? Vocês topam? Ou tá todo mundo de pijama? Me conta. Deixa eu ver aqui. Ah, já começou a abrir. É só deixar só a cama. Se tiver de pijama, ó, deixa só assim, ó. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Vamos lá. Deixa eu pôr a câmera assim, só pra gente tirar uma fotinho. Mulheres seguras no topo, não é mesmo? Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Gente, que povo bonito. Por que vocês não estavam aparecendo antes? Ah, não. Agora eu quero que vocês apareçam o tempo todo. Peraí, que eu não tô conseguindo abrir aqui. O link já tá aí, viu, gente, do chat. Eu tô tentando só abrir aqui o vídeo de vocês pro lado. Aí, a Lu apareceu aqui. Ninguém ligou, eu desliguei a Lu. É pra todo mundo ter ligado, né, Lu? Peraí, meninas, eu só não tô conseguindo juntar aqui a foto. Deixa eu ver aqui. Ah, acho que agora deu. Agora deu. Deixa eu abrir todas vocês. Pra aparecer todas. E a gente vai fazer um sorriso bem bonito, tá? Agora deixa eu só diminuir a minha. Vamos lá. Um sorrisão, uma cara assim de já comecei a criar minha nova vida. Deixa eu tirar aqui do celular. Um sorrisão bem bonito. Muito bem, lindas. Gente, amei passar a manhã com vocês. Vocês gostaram desse momentinho de conexão? Foi bom, foi válido. E é só o começo, tá? O melhor está por vir. Eu falo que assim, a cada momento que a gente se permite, né, ser curada, que a gente permite viver essa nova vida, a gente vai encontrando mais bênçãos em nós, né? Mais de fato, é, a nossa real identidade. Não tem coisa mais importante do que isso, né, gente? A gente se reencontrar na nossa vida, a gente se amar mais. Então, fico muito feliz, viu, que vocês gostaram, que fez sentido para vocês, tudo isso que a gente construiu aqui. E agora, né, vamos viver esse sabadão, quem sabe já colocando aí um novo posicionamento já, né, com as pessoas que a gente conviver, com as pessoas que a gente se relacionar esse final de semana, já trazer uma postura diferente. Quem aqui tá no camarote já tem acesso ao curso Postura Magnética, né, gente? Esse curso Postura Magnética são 5 aulas onde eu te ajudo a o jeito que você vai falar, o jeito que você vai manipular a sua energia, a sua postura, para você já parecer segura antes de você se tornar uma mulher segura.
Então, eu vou te ensinar truques para você trazer uma autoconfiança, mesmo que ainda você não tenha tanta. Só que depois você vai viver a jornada para você desenvolver, né? Essa autoconfiança mesmo. Então, quem aqui tá no camarote, maratona esse curso para você já chegar num ambiente já com uma energia diferente, tá? Quem ainda não tá no camarote, é só você fazer o upgrade. Valor simbólico, tá, gente? Acho que é R$ 37, valor bem simbólico mesmo. É só para, de fato, você entrar no nosso ecossistema. E esse curso, só esse curso aqui já vale muito, né? De postura magnética, e você já pode ter os ganhos aí na prática, tá? Mas é isso, gente. Então, eu fico muito feliz, viu? A Lu até comentou, se tem um casamento para ir para hoje, eu tava tão para baixo, então agora, ó, já é para cima. Aqui é só coisas para cima, tá? Põe uma música animada, coloca uma energia, se maqueia dançando na frente do espelho, ativando a dança, né, que é muito importante para a mulher, essa questão da dança. Eleva essa vibração e leva o seu melhor, a sua melhor energia. Por quê? Tudo aquilo que a gente dá, a gente recebe. E aí eu tenho certeza que será um dia maravilhoso e abençoado. Então, eu desejo para vocês, meninas, um dia maravilhoso, abençoado e continue aqui na jornada, tá? Que em breve a gente terá mais um encontro. E aí a gente vai avançando a cada encontro, tá bom? Um super beijo. Espero vocês no grupo, tá? Vamos conversar lá no grupo agora de interessados. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.